assombrados, eu sou Matheus, blogassombrado.com.br, e trago uma notícia para vocês. Eu vou falar sobre o revolucionário telescópio que teria descoberto entidades terrestres invisíveis vivendo aqui em nosso planeta. Vou te mostrar várias fotos, aguenta aí. Solta a vinheta, Ana. Assombrados, muitas correntes esotéricas, pessoas dizem que os fantasmas, os extraterrestres ou outras entidades, aí sejam elas quais forem, as fadas, os gnomos, as entidades diversas, vivem entre nós aqui e que nós simplesmente não conseguimos enxergá-las, nem nossos olhos, nem em nossos equipamentos, como por exemplo telescópios, essas coisas aí. Mas parece que agora nós vamos começar a enxergar pelo menos algumas delas. Isso é o que está dizendo uma notícia aí que bombou essa semana, bastante gente me escreveu pedindo para eu falar sobre esse assunto, que é o telescópio de Santilli, que parece que enxerga coisas aí que os outros telescópios não conseguem enxergar. Vamos saber mais sobre essa notícia então. Assombrados, existe uma empresa aqui no nosso planeta Terra chamada Thunder Energies. Ela é responsável por fabricar componentes ópticos e ela é bem grandona, tanto é que tem ações na bolsa. E ela é uma empresa fundada e presidida por um homem chamado Ruggero Santilli, um físico nuclear controverso, especialista em matemática e em física. E essa empresa alega que construiu um telescópio revolucionário, chamado de Telescópio de Santilli, em homenagem aí ao fundador da empresa. E esse telescópio ele tem o diferencial que ele consegue enxergar antimatéria e antifótons. Para conseguir esse feito aí, né, esse telescópio ele utiliza uma lente côncava ao invés de uma lente convexa que é usada aí nos telescópios em geral. Vamos dar aqui uma pausa para saber o que é antimatéria e antifóton, tá? Vai ser bem resumido, tá? O que é antimatéria? Não existe a matéria? As partículas da matéria, os elétrons, os prótons, os nêutrons, essas coisas, os quarks. É tudo, a antimatéria é o contrário deles. Por exemplo, um elétron não é uma partícula com massa praticamente desprezível, de carga negativa, que fica rodando ao redor do núcleo atômico? Pois existe uma partícula idêntica ao elétron, só que com uma carga positiva, e é chamada de pósitron. Você já deve ter ouvido falar de pósitron aí. Toda partícula, por exemplo, o nêutron tem o antinêutron, o próton tem o antipróton, todas as partículas aí, as dezenas de partículas conhecidas, têm a sua antipartícula. E a peculiaridade é a seguinte, assombrados: quando partícula e antipartícula se encontram, ambas se aniquilam, elas liberam energia. E foi isso que aconteceu logo após o Big Bang, nos segundos antecedidos por dezenas de zeros, bem no início mesmo. Foi liberada uma quantidade colossal de matéria e antimatéria que entraram em contato uma com a outra, se aniquilando, liberando energia. Só que de uma forma inexplicável sobrou mais matéria que antimatéria. E é essa matéria que sobrou que forma todo esse universo. As bilhões de galáxias, bilhões de estrelas, eu e você. Os cientistas ainda não explicaram por que sobrou essa matéria, que não foi aniquilada. E mais uma curiosidadezinha rapidinha aqui, é que a energia liberada pelo encontro de uma matéria com antimatéria é tão forte que apenas 1 grama de antimatéria é suficiente para iluminar, deixar acesa a cidade de São Paulo durante 24 horas. E aí o futuro dos motores aí dos foguetes é ser movido por antimatéria. Hoje é movido aí por combustível, depois tem que ir aqueles foguetões grandões cheios de combustível para sair. Com a antimatéria a energia vai ser praticamente ilimitada. Mas Matheus, a gente consegue produzir antimatéria sim, estamos no início, mas lá no CERN, o grande colisor de hadrons lá na fronteira da Suíça com a França, eles já conseguiram produzir uma pequena quantidade de antimatéria e armazená-la antes dela ser aniquilada. Isso mesmo. E mais, existem equipamentos médicos como o PET scan que utilizam a antimatéria para fazer diagnóstico nas pessoas. Nesse caso ele utiliza o pósitron, que é a partícula invertida do elétron. Antifóton. O fóton é uma partícula de luz, certo? O antifóton é ao contrário do fóton. Só que quando os dois se encontram, eles não se aniquilam, liberando energia. Eles produzem outras partículas. Foi bem resumido. Quem quiser, vai aqui no link, tá a postagem lá, clica na postagem que lá tá descrito em palavras assim mais científicas, de uma forma melhor. Aqui eu falei só para o pessoal entender por cima aí o que é antimatéria e um antifóton. Bem, como vocês podem imaginar, não tem antimatéria aí no universo dando sopa, né? Porque ela desaparece.
Mas a empresa, a Thunder Energy, diz que criou esse telescópio aqui de Santilli com a capacidade de procurar objetos, estrelas feitas de antimatéria, corpos astronômicos de antimatéria. E quando eles apontaram esse telescópio para o céu, eles acabaram descobrindo outra coisa, que nós estamos vivendo com seres invisíveis, que eles chamaram de entidades terrestres invisíveis. Sim, existem entidades, segundo esse telescópio aqui, essa empresa, que estão aqui ao nosso redor, que a gente simplesmente não enxerga, mas o telescópio Santilli, com sua lente côncava, consegue enxergar. E eles até dividiram essas entidades em dois tipos. Olha estas fotos aí, você está vendo aí as primeiras entidades terrestres invisíveis do tipo 1, que consistem de entidades matéria em nosso ambiente, se locomovendo através de aquisição de antimatéria em seus interiores, com consequente uso de propulsão matéria-antimatéria, e alcançam a visibilidade através de emissão de luz antimatéria, como se fosse um tipo de exaustor. Você entendeu, Assombrado? Quem disse isso foi o Santilli, o cara aqui da empresa, o presidente da Thunder Energy. Agora essas outras fotos aqui mostram as entidades terrestres invisíveis tipo 2, ou as claras. E elas se movem e pulsam para frente e para trás. Elas estavam fazendo isso quando foram observadas pelo telescópio de Santilli, e que estavam olhando para o céu na cidade de Tampa Bay, lá na Flórida. E aí o Santilli lá, ele cravou o seguinte, que isso daí sugeria que essas entidades estavam conduzindo uma vigilância não autorizada na região, e que era para entrar em contato com os governos para descobrir o porquê. Ó, sensacional, né, Assombrado? Isso é incrível. Então tem entidades aí que a gente nunca soube que estavam aqui ao nosso redor, que agora esses telescópios estão vendo. Para validar o que eles estão falando, o pessoal da Thunder Energy publicou o artigo, né, onde eles descreveram tudo isso daqui, no Science Published Group. E assim, outros cientistas, segundo eles, puderam replicar e ver que existiam essas entidades. Como é que eles fizeram o experimento? Pegaram o telescópio de Santilli e colocaram aqui. Aí pegaram o telescópio de Galileu, o convencional, aqui. Colocaram uma filmadora em cada, e aí no de Santilli você conseguia ver a entidade se movendo ali, e no telescópio convencional você não via nada. E aí, Assombrado, sensacional, né? Só tenho que falar isso. Mas calma, pera lá, existem alguns problemas, algumas coisas que não estão se encaixando. Na ciência, você faz um estudo, você se dedica lá no seu mestrado, no seu doutorado, a escrever um artigo para provar e publicar num jornal conceituado. Por exemplo, eu desejo aí que você que está fazendo um artigo científico consiga publicar o seu numa Nature, que é que tem um editor assim, um corpo editorial foda que vai analisar mesmo o teu artigo para tentar encontrar o erro, para tentar não publicar. Se publicou lá, a chance de ser verdade é muito alta. Uma vez publicado o artigo, outros cientistas vão replicar, porque você vai estar demonstrando o que você fez, para validar aí a sua tese que você defendeu no artigo. Então, onde esse cara publicou o artigo, essa empresa Thunder Energy, a Science Publishing Group, era um jornalzinho de porcaria. Você paga para ter teu artigo publicado lá, então não tem nem revisão praticamente. E outra coisa, ninguém sabe quem são os cientistas que conseguiram replicar aí os dados que a Thunder Energy diz que os outros cientistas replicaram para comprovar. Ninguém sabe, eles não falaram o nome de nada disso. É tudo muito obscuro. E mais, o próprio presidente, dono da empresa, o Ruggero Santilli, ele dizem aí que ele trabalhou em Harvard, foi nomeado para quase ganhar o prêmio Nobel de Química e Física, essas coisas, mas é tudo mentira. Na verdade, ele foi expulso de Harvard. Sim, ele é um cientista não convencional. E aí os cientistas, muitos acham ele como maluco e não confiam nas palavras dele. O Santilli se defende dizendo que quando você pega no axioma, no negócio central, por exemplo, e bate que partes da teoria da relatividade estão erradas, a comunidade científica não vai deixar isso acontecer e prefere execrá-lo, falar que ele é louco do que aceitar as suas teorias. E foi por isso que ele fundou a Thunder Energy. E para finalizar, uma empresa chinesa lá na China se associou à Thunder Energy e começou a produção do telescópio de Santilli, produzido paralelamente a um telescópio convencional. Já já ele estará à venda para quem quiser comprar e ver essas entidades biológicas invisíveis com seus próprios olhos, que parecem ser nada mais do que defeitos técnicos do aparelho do telescópio de Santilli. Mas com isso daí divulgado na mídia, as pessoas vão querer comprar o telescópio, vai alavancar as vendas, vai ter mais lucro, vai aumentar o valor da empresa lá na Bolsa de Valores, e assim todo mundo vai ficar feliz. O cara vai estar feliz que vai achar que está vendo uma coisa que não existe, e o Santilli lá vai ficar com o bolso cheio.
Assombrados, agora é com você. Deixa aqui sua opinião. O que você acha? Tem sim entidades terrestres invisíveis aí ao nosso redor e a gente não consegue ver? O telescópio que o cara inventou consegue ver essas entidades? Ou não? É defeito técnico mesmo e tudo isso aí é um blafafá para ganhar mais dinheiro com a venda dos telescópios? Deixa aí sua opinião. Pra mim, meu amigo... Ok? Até mais, assombrados! Assombrados, os relatos da Ana e a notícia do Mateus. Assombrados.com.br, você não se inscreveu.